Vamos lá para a nossa quarta parte da aula, continuando ainda as características da organização racional do trabalho. Temos aí como próxima característica a divisão do trabalho. Bom, você tem aqui do lado esquerdo a figura da esteira. Observe que para que a esteira funcione, cada funcionário tem uma tarefa bem definida. Então, para que isso aconteça, tem que existir essa divisão do trabalho e cada um fazer a sua parte. E você passaria a ser o especialista nessa sua tarefa. No caso de Charlie Chaplin, né, ele era especialista em apertar parafuso, o outro bater, e aí vai sucessivamente. E ele também era a favor do controle rígido, né, que ele chamava também de supervisão funcional. Então foi muito criticado esse controle rígido, e você vê no filme essa supervisão funcional no momento em que está lá o supervisor cobrando, né, de Charlie Chaplin, mais rapidez, né, mais qualidade no trabalho. Outros momentos em que ele vai ao banheiro, também ele é cobrado, né, para voltar a trabalhar, então era um acompanhamento muito forte, apesar de ser algo criticado, mas as empresas hoje ainda utilizam essa supervisão funcional, tanto é que no processo produtivo, de vendas ou de atendimento, sempre tem um supervisor, que é aquela pessoa que não só orienta, mas também controla todo o trabalho. E ele também se preocupou em eliminar os tempos inúteis, que é um tempo inútil, aquilo que não tem a ver com o processo produtivo. O problema foi que ele exagerou. Todo movimento que não tivesse a ver com o processo produtivo era considerado um tempo inútil. E aí houve o exagero. Por quê? Inclusive o Charles Chaplin faz essa brincadeira. O ser humano ele tem algumas necessidades básicas que ele precisa atender, como por exemplo se coçar, ir ao banheiro, beber água, tomar um cafezinho. Isso foi considerado um movimento inútil. Inclusive o Charles Chaplin brinca, tem uma música, ele tenta tocar e não consegue, ele tenta se coçar e não consegue. Então, isso tem a ver com aquilo que nós falamos da mecanização da mão de obra. Você trata o homem como sendo uma máquina, e o homem não é uma máquina. Então, foi muito criticado, mas vale salientar. Apesar de ser criticado, hoje ainda é aplicado isso dentro das empresas. As empresas procuram eliminar esses movimentos inúteis. Vou pegar aqui como exemplo uma central de atendimento, que a gente chama de call center. Quem já trabalhou em call center ou conhece alguém pode tirar essa dúvida. Quando um atendente daquele precisar sair do seu posto de trabalho, que não seja no tempo regular de descanso, ele tem que parar o relógio e compensar no final. A desculpa é, se eu não compensar no final, o tempo de atendimento vai ficar maior. Então, você tem que compensar no final. Em outras palavras, aquele tempo que você parou para ir ao banheiro, tomar uma água, por necessidade básica, é um tempo inútil. Tá? Inclusive, lá no filme ele brinca também, né? Tentando alimentar o operário durante o processo produtivo, porque alimentar, né, parar para se alimentar é um movimento inútil. Bom, essa parte de organização racional do trabalho nós encerramos e vamos para a segunda fase da escola científica. Ele é estudado em duas partes. A primeira, quando ele trabalha aquela ênfase na tarefa, a parte da linha de produção. Só que depois que ele arruma ali, ele vai para a segunda fase, que é o topo da pirâmide. Ele vai agora se preocupar com o processo gerencial. E ele publica em 1911 o segundo livro dele, onde ele trabalha os princípios da administração científica. Né? Quais são esses princípios da administração científica? São os mesmos princípios que a gente tem hoje, né? Aqueles 4 funções do administrador, né? Planejamento, organização, direção e controle. Só que ele deu nomes diferentes, né? E é um pouquinho menos abrangente do que a gente vê hoje. Então, segundo o Taylor, os seus princípios são: primeiro, planejar. Você não pode improvisar ou usar do empirismo dentro da empresa. Então, qualquer atividade, qualquer trabalho de uma pessoa, ele tem que ser pensado, né, de forma racional na sua execução. Isso vai ter que ser planejado. Veja que o planejamento estava mais direcionado para o processo produtivo e hoje a gente fala em planejamento pensando na empresa como um todo. Então, só ampliou, né, o leque do planejamento. Segundo, princípio do preparo dos trabalhadores, que a gente chamou de organização, só que ela é mais voltada também para o processo produtivo. Então, ele diz que você tem que selecionar o funcionário por aptidão, tem que treiná-lo antes de ir para a linha de produção, para que ele possa atingir as metas que foram estabelecidas pela empresa. Hoje, quando a gente fala organização, né, como um todo, a gente não fala só do recurso humano, a gente fala de todos os recursos financeiros, materiais
né, inclusive os intelectuais. Terceiro princípio, né, está invertido aqui, execução, tá? Onde está o quarto, na verdade, o terceiro é a execução, que você vai distribuir as atribuições, responsabilidades para que o trabalho seja feito. Em outras palavras, colocar em prática aquilo que você planejou, que hoje a gente chama isso de direção, mas é sinônimo de execução. E o último princípio do controle. Você tem que acompanhar o trabalho do operário para ver se ele está cumprindo as metas que foram definidas para ele. Hoje o controle está mais amplo, porque a gente faz controle operacional, tático, né, e o estratégico também. Então, ampliou o tamanho do controle, mas muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, os 4 princípios da administração segundo o Taylor. Cuidado para não confundir com planejamento, organização, direção e controle. É planejamento, preparo, execução e controle.